Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Bem, meus amigos, o seguinte, o Gerson ele deu uma resposta afiada. Ele deu uma resposta afiada na apresentação dele agora sobre a questão da volta, né, do retorno de alguns jogadores para o futebol brasileiro após passar um período na Europa. A gente sabe que teve essa repercussão lá com a comentarista da Sport TV, que ela falou que era uma frustração, jovens jogadores voltar para o futebol brasileiro, enfim, né, ficou com aquela velha síndrome de vira-lata, onde na verdade a imprensa deveria ser a primeira a engrandecer bons jogadores no futebol brasileiro, bons jogadores retornando para atuar no futebol brasileiro. E é basicamente isso que o Gerson falou na coletiva que rolou agora há pouco lá de apresentação dele. Eu achei assim essencial essa resposta. Ele falou ali de maneira bem rápida, mas muito precisa, de maneira resumida e bem resumida. Não importa o clube, meu amigo, que você torça. Não importa se você gosta ou não gosta do jogador. Eu acho que a questão nem é o jogador em si. E sim, a maneira como o futebol brasileiro, ele muitas vezes é tratado por alguns comentaristas, por alguns jornalistas, por alguns veículos da mídia. Então vamos lá ao trecho que ele fala de maneira sucinta sobre isso daí e já coloca suas opiniões nos comentários abaixo, o que você achou da resposta dele. Então bora lá. Eu acho que nós mesmo brasileiros erramos muito nesse sentido, porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, aonde ajudamos muito os europeus com isso, tendo nossos jogadores para lá, e nós mesmos criticamos o nosso futebol, aonde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também, mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá, falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde na verdade eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite. Tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar. O campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem, como os jogos são difíceis. É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vem jogar aqui no Brasil, 1-0. Então acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Em só nós mesmos brasileiros acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais.